Boa noite. Olá, boa noite. Há poucos dias do fim do mandato, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é preso. O Ministério Público diz que esquema de pagamento de propina chega a 50 milhões de reais. Contra o avanço da Covid-19, o estado de São Paulo adota a quarentena mais restritiva para as festas de final de ano. Presidente Prudente, no interior paulista, volta à fase vermelha. E você vai ver também. A Anvisa começa a monitorar voos vindos do Reino Unido. O país tenta conter versão mais contagiosa do coronavírus. Pfizer e Moderna unem forças e começam a testar imunizante contra a mutação do vírus. Mais de 600 mil pessoas já foram vacinadas nos Estados Unidos. No futebol brasileiro, o colombiano Ramírez, do Bahia, se defende de acusação de racismo. Gerson, do Flamengo, presta depoimento no Rio de Janeiro. Natal nas alturas. Alimentos da ceia sofrem até 70% de aumento. Internet se torna aliada para economizar. O governo de São Paulo anunciou hoje novas restrições em todo o estado durante o Natal e o Ano Novo. Somente os serviços essenciais poderão funcionar. Segundo o Comitê de Contingência da Covid-19, somente serviços essenciais como farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis e serviços de hotelaria poderão funcionar em todo o estado entre os dias 25 e 27 de dezembro e de 1 a 3 de janeiro. Já bares e restaurantes só vão poder funcionar por delivery. O objetivo é evitar festas e aglomerações. E a gente precisa lembrar que não estamos no momento de festas nem de aglomerações. É nesses momentos que esse risco de descontrole da pandemia acontece e o mundo inteiro agora está aplicando medidas específicas neste momento. A preocupação das autoridades sanitárias é que o avanço no número de casos e o aumento da ocupação dos leitos de UTI levem a um colapso do sistema de saúde. Com as restrições divulgadas hoje, às vésperas do Natal e do Ano Novo, bares e restaurantes não poderão operar até a meia-noite em nenhuma região do estado de São Paulo. A mudança só não vai ser temporária para a região de Presidente Prudente, que com o aumento do número de casos e 83% dos leitos de UTI ocupados, volta à fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. O governo também anunciou que em janeiro nenhuma região vai voltar para a fase verde, a menos restritiva. E que a reclassificação do estado, marcada para o próximo dia 4, foi adiada para o dia 7 de janeiro. Essas medidas que nós estamos tomando são medidas duras. Nenhum de nós aqui gosta de tomar esse tipo de medida. A gente sabe o sacrifício que todos estão fazendo. A gente sabe o sacrifício que setores da economia têm enfrentado nesse período. Mas nós temos que fazer uma opção. A opção pela segurança. A opção por não corrermos riscos. Medidas ainda mais restritivas podem ser adotadas pelas prefeituras de acordo com o cenário local. Está na hora de todos nós darmos o exemplo. 2021 está aí, a vacina está na reta final, mas nós vamos ter meses difíceis pela frente. Então a gente tem que respirar fundo, literalmente no final do ano, descansar e voltar com força total para lutar juntos contra esse vírus. A farmacêutica chinesa Sinovac, que produz a vacina Coronavac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, recebeu a certificação de boas práticas concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O certificado foi emitido depois que uma equipe da própria Anvisa viajou à China para inspecionar a produção do imunizante. A etapa é um dos pré-requisitos para o processo de registro da vacina. O certificado tem validade de 2 anos para emissão do registro definitivo ou emergencial. Um grupo contrário à vacinação obrigatória para a Covid-19 organizou uma manifestação hoje em Belo Horizonte. Os manifestantes carregavam cartazes a favor do tratamento precoce e com críticas a uma possível vacinação obrigatória contra a Covid-19 no Brasil. O grupo, com cerca de 100 pessoas, se reuniu na Praça da Liberdade e cantou o hino nacional antes de sair em passeata até a porta da prefeitura. O ato foi pacífico e não houve registro de ocorrências.
Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 6.354.000 pessoas já se recuperaram da doença e 775.000 permanecem em acompanhamento. O Brasil soma mais de 188.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária começou a fiscalizar os voos vindos do Reino Unido para o Brasil. A Anvisa anunciou diversas medidas de controle sanitário, como a desinfecção dos aviões, fiscalização no interior da aeronave antes do desembarque e o acompanhamento dos passageiros até a área de imigração. A ação ocorre após o Reino Unido ter anunciado que uma variante da Covid-19 está em circulação no país. E com um bloqueio de quase todos os 27 membros da União Europeia, centenas de passageiros ficaram retidos em aeroportos do mundo inteiro à espera de voos que partem ou chegam ao Reino Unido. O repórter Peterson Isidoro conversou com uma brasileira que conseguiu sair da Inglaterra a tempo de passar o Natal com a família em Portugal. Desde o anúncio da descoberta de uma nova variante do coronavírus no Reino Unido, chegar ou sair da ilha por qualquer meio de transporte virou uma verdadeira maratona. Conversei com uma brasileira que mora em Portugal e estava em Manchester, ao noroeste da Inglaterra, quando as fronteiras começaram a fechar. Por pouco, Raquel não conseguiu voltar para casa. Comecei desesperadamente a procurar alguma alternativa, tentei comprar passagens para a Espanha, eu queria sair da Inglaterra de qualquer forma, o meu medo era ficar presa e ilhada lá, uma vez que todas as fronteiras, a lista de países só aumentava. Já são pelo menos 40 países com restrições ou que proíbem qualquer viagem ao Reino Unido, inclusive impedindo que muitos estrangeiros que vivem na Inglaterra deixem o país. A Rússia suspendeu hoje o tráfego aéreo com Londres. Alguns Estados-membros da União Europeia estão exigindo testes da Covid-19 antes do embarque ou na chegada. Eu tô com a sensação de que eu saí de uma guerra, assim, que parece que os últimos 2 dias duraram meses. E ainda mais nessa época, o Natal vai ser na minha casa, o dia 25 é aniversário da minha enteada. No principal aeroporto de Berlim, a terça-feira foi tensa para quem buscava voos com destino à capital inglesa. Não sabemos o que vai acontecer, mas eu acho que essas medidas são exageradas, reclamou esta alemã que mora em Londres. Se nos aeroportos viajantes reclamam de poucas informações e voos sendo cancelados a todo instante, nas estradas o cenário é de caos. Esta imagem feita hoje mostra milhares de caminhoneiros retidos na fronteira com a França, que bloqueou a estrada. O primeiro-ministro Boris Johnson tentou minimizar as restrições que estão isolando o Reino Unido do resto do mundo. Disse que o transporte de medicamentos, alimentos e outros suprimentos não será afetado. Numa tentativa de reduzir o impacto econômico e social que essa variante do coronavírus já começa a provocar por aqui, os principais líderes da União Europeia devem decidir até o fim desta semana se afrouxam as medidas de controle de fronteira com o Reino Unido. Mas as viagens não essenciais, principalmente por meio aéreo e marítimo, vão continuar suspensas enquanto não houver uma garantia dos laboratórios da eficácia das vacinas sobre a nova cepa. Em meio a uma ameaça de uma terceira e mais intensa onda de contágio, a União Europeia se prepara para a maior campanha de vacinação de sua história, que começa no próximo domingo de forma simultânea em todo o bloco. É uma maneira boa de terminar este ano difícil e finalmente começar a virar a página da Covid-19, celebrou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Peterson Isidoro, de Lisboa, Portugal, para o Rede TV News. Os laboratórios americanos Pfizer e Moderna estão testando vacinas para comprovar se elas protegem contra a mutação do novo coronavírus encontrada no Reino Unido. Os detalhes com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges. Sean Merritt é um dos chefes da BioNTech, o laboratório parceiro da Pfizer, no desenvolvimento de uma das vacinas contra o novo coronavírus. Ele está confiante da eficiência do antiviral. Desde o aparecimento do vírus da Covid, tivemos conhecimento de 19 alterações no vírus.
Testamos nossa vacina contra todas essas 19 mudanças e ela ainda é eficaz. Agora, vamos testar se também é eficaz contra essa nova cepa. Mais de 600 mil profissionais de saúde, idosos em asilos e autoridades já foram vacinados nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, membros da Força Tarefa contra a Pandemia, incluindo o epidemiologista Anthony Fauci e o secretário de Saúde Alex Azar, tomaram a vacina produzida pela Moderna. Foram décadas de pesquisa para que pudéssemos nos preparar para lidar com o que vivemos hoje. Graças a isso, em menos de um ano, agora temos vacinas para a população, inclusive para mim. Os Estados Unidos já registram mais de 18 milhões de contaminações e cerca de 320 mil mortes de Covid-19. O país também enfrenta uma crise econômica provocada pela pandemia. Para ajudar a população, o Congresso aprovou um pacote de 900 bilhões de dólares. A medida inclui um envio de cheques de até $600 para a maioria dos americanos e um auxílio temporário de $300 semanais para desempregados. Parte dos fundos também será destinada para proteger inquilinos de despejos e para ações de combate à Covid-19, incluindo a compra e distribuição de vacinas. Esta segunda rodada de estímulo econômico tem menos da metade do orçamento do pacote aprovado em março, de $2 trilhões. Muitos americanos, como Ethan Scholes, ficaram frustrados. Demorou muito. Milhões de americanos estão esperando por algum tipo de ajuda há muito tempo e muitas pessoas perderam empregos e casas. Em meio à crise, há muitas histórias de solidariedade. O jogador da Liga Americana de Basquete, Stephen Curry, e a esposa dele organizaram este evento na Califórnia para distribuir presentes para cerca de 1.000 famílias. O objetivo é espalhar inspiração, esperança de que há luz no fim do túnel e que podemos passar por isso. Só precisamos cuidar uns dos outros. O próprio jogador entregou caixas com alimentos, brinquedos, livros, roupas e um cartão de compras no valor de $250 para cada família. Fábio Borges, da Virgínia, nos Estados Unidos, para o Rede TV News. Ainda nos Estados Unidos, a pandemia causou distorções no mercado imobiliário, afetando os mais pobres. Veja na reportagem de Eliseu Caetano, de Miami. A crise na economia causada pelo novo coronavírus provocou mudanças no mercado de imóveis em vários estados americanos. O preço de aluguéis e financiamentos de casas populares destinadas para os mais pobres aumentou. Já residências de luxo para ricos estão com os preços mais baixos. Emerson Lima, que atua há 30 anos como agente imobiliário, explica que com o desemprego houve um empobrecimento da população e um crescimento pela procura por imóveis mais simples e populares. Com mais demanda, esses aluguéis ficaram mais caros. Então não compensa para a classe baixa comprar o imóvel. Então eles acabam partindo para o aluguel. Por isso que o aluguel aumentou. De acordo com um levantamento de uma importante incorporadora imobiliária americana, em cidades consideradas de classe média baixa, como Pompano Beach, em Miami, que concentra uma grande quantidade de brasileiros, a alta nos aluguéis chegou a 8%. O preço subiu de $1.200 para $1.300 em média. Se para a maioria da população, formada por pessoas da classe média e classe média baixa, as taxas e os preços subiram, por um outro lado, para os mais ricos, que buscam a locação ou até mesmo o financiamento de imóveis, as taxas e os preços caíram. O valor médio de um quarto em cidades de classe média alta caiu mais de 10%. Foi o que aconteceu em Delray Beach, por exemplo. Um quarto por lá caiu de $1.600 para $1.400 por mês. A explicação para a redução também é a pandemia. Os americanos, que estão melhores de vida, estão preferindo casas individuais e deixando de alugar ou comprar unidades em grandes condomínios de luxo. Preferem não ter vizinhos por perto por causa do coronavírus. Eliseu Caetano, direto de Miami, para o Rede TV News.
Na América Latina, diversos governos anunciaram novas restrições para evitar o avanço de contágios e a chegada da nova variação do coronavírus em seus países. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. Se 2020 foi um ano bem particular, o temor à nova onda de Covid-19 e a mutação do coronavírus no Reino Unido se encarregaram de fazer com que o período das festas não seja diferente. Uma amostra disso foi a solução para este Papai Noel peruano poder escutar os desejos das crianças em Lima. Como o bom velhinho está no grupo de risco, todo cuidado é pouco. O governo do Peru decidiu fechar as praias do país até 4 de janeiro e suspendeu voos vindos de toda a Europa por 2 semanas para evitar a chegada de passageiros com a nova variante da Covid-19. Em Lima, o toque de recolher foi ampliado e o presidente Francisco Sagasti declarou alerta máximo do sistema de vigilância epidemiológica para todo o território. Já o governo do Equador decretou estado de exceção por 1 mês, além de toque de recolher noturno e lei seca por 15 dias. No período, o transporte interestadual, voos domésticos e a circulação de carros particulares estão suspensos. O presidente Lenín Moreno também decidiu fechar praias, bares e discotecas no Natal e no Ano Novo e proibiu a queima de bonecos, muito tradicional nas festas de fim de ano na região. Para impedir a chegada da mutação do novo coronavírus, o Chile e a Argentina suspenderam voos vindos do Reino Unido. A Colômbia adotou a mesma medida e, para tentar reverter o aumento de casos de Covid-19 dos últimos dias, governos locais, como a Prefeitura de Bogotá, estão impondo restrições e retomando a quarentena até janeiro. Medellín e Barranquilla terão toque de recolher no Natal e no Ano Novo. O presidente Ivan Duque está sendo criticado pela decisão de excluir os imigrantes venezuelanos que estão em situação irregular no país do plano de vacinação contra a Covid-19. A Colômbia deve receber as primeiras doses da Pfizer em fevereiro. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Há 9 dias do fim do mandato, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, foi preso. A Justiça também determinou o afastamento de Crivella da função pública. Ele é suspeito de liderar um esquema de corrupção dentro da prefeitura. Então vamos direto ao Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini, que tem as últimas informações sobre a prisão do Crivella, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a defesa do prefeito Marcelo Crivella já entrou no Superior Tribunal de Justiça com um pedido de habeas corpus. Os advogados alegam que a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita não tinha competência legal para decretar a prisão do prefeito. O STJ também analisa um outro pedido de habeas corpus, dessa vez feito pelo advogado Paulo Roberto Cavalcante de Sá, mas a assessoria jurídica do Crivella diz que não reconhece Paulo Roberto como parte da equipe de defesa. Hoje à tarde, 4 dos 6 presos nessa operação participaram das audiências de custódia. Nenhum deles relatou ter havido excessos no processo de prisão. As audiências do empresário Adenor Gonçalves e do delegado aposentado Fernando Moraes serão realizadas somente amanhã por videoconferência, porque eles estão com suspeita de Covid. Crivella está sendo conduzido nesse momento para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do sistema penitenciário aqui do Rio. Com o prefeito afastado, quem assume o poder municipal é o presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felipe, do DEM, já que o vice-prefeito, Fernando McDowell, faleceu em 2018. Vamos ver então na reportagem como foi essa operação que prendeu o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, do Republicanos, foi preso nas primeiras horas da manhã em casa, no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O prefeito foi levado para a cidade da polícia e, ao chegar, se disse vítima de uma perseguição política. Lembrem que eu lutei contra todas as empreiteiras, lutei contra o pedágio ilegal, injusto, tirei recursos do carnaval, renegociei o VLT. Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro. À tarde, ao chegar ao fórum para a audiência de custódia, o advogado do prefeito disse que a prisão era desnecessária. Acredito que seja uma prisão desnecessária, uma vez que os fatos narrados, eles são de 2018, não há contemporaneidade nenhuma para a prisão. Além de Crivella, foram presos hoje o ex-tesoureiro da campanha do prefeito, Mauro Macedo, o delegado aposentado Fernando Moraes e os empresários Rafael Alves, Adenor Gonçalves Santos e Cristiano Stockler. Segundo o Ministério Público, todos participavam de um esquema de cobrança de propinas instalado na prefeitura e chefiado por Crivella.
O principal operador era Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da empresa de turismo do município, a Rio Tour, exonerado em março, depois do início das investigações. Segundo o MP, mesmo sem ter cargo na prefeitura, Rafael ocupava uma sala da companhia na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, apelidada de QG da propina. De lá, o empresário cobrava dinheiro de empresas credoras para liberar pagamentos atrasados da prefeitura. Também pedia dinheiro a outros interessados em firmar contratos com a administração municipal, como o Plano de Saúde, que atende os servidores do Rio de Janeiro. Nós temos vários testemunhos de empresários, né, que diziam, olha, eu ia lá encontrar com ele e o negócio era esse, percentual sobre restos a pagar. E aí que eu digo, muitas empresas que não tinham nenhuma prioridade nisso, né, acabaram sendo beneficiadas em detrimento de empresas prioritárias, efetivamente. Segundo o Ministério Público, o grupo arrecadou cerca de 50 milhões de reais em propinas. As investigações apontam que o esquema começou antes mesmo da eleição de Crivella em 2016, quando Rafael assumiu a tarefa de captar dinheiro para a campanha junto a empresários. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Hades, que realizou buscas e apreensões contra os suspeitos de integrar a organização criminosa. Na fase realizada em março, Crivella ligou para Rafael enquanto a polícia cumpriu o mandado, mas desligou o telefone quando percebeu que não falava com o empresário. Alô? 972. Bom dia, tudo bem, prefeito? Sim, estou ciente. É uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Os aparelhos apreendidos pela polícia na época mostram que Rafael e Crivella eram íntimos e se encontravam para tomar decisões e conversar. Em uma mensagem, o empresário se mostra contrariado com uma decisão do prefeito e diz que não quer cargo nem status, apenas retorno do que investiu. Segundo o Ministério Público, em setembro, Crivella se beneficiou de um vazamento da operação. Ele teve tempo de trocar o chip do celular entregue aos policiais na ocasião e se recusou a dizer a senha do aparelho. Nós entendemos que a prisão preventiva se mostrava necessária, porque nós entendemos que essa organização criminosa, ela hoje ela não se esgotaria com o término do mandato. Ela se estenderia até porque os processos de lavagem de dinheiro, né, os processos de arrecadação e tudo mais, eles se perpetuam, eles não paralisariam no dia 31. Na ação de hoje, o marqueteiro de Crivella na campanha de 2016 se tornou réu. Segundo o MP, o economista Marcelo Faulhaber, que na última eleição trabalhou para o prefeito eleito Eduardo Paes, do Democratas, atuou junto ao QG da propina, mas rompeu com Crivella. Mensagens de telefone e celular apontam que o marqueteiro ficou insatisfeito com promessas não cumpridas. Faulhaber escreveu que esse é um governo que rouba e o prefeito sabe que rouba e nada faz. A justiça não decretou a prisão de Faulhaber, mas ele está proibido de manter contato com os outros investigados e de acessar as redes da prefeitura. Em nota, o Republicanos disse acreditar na idoneidade de Crivella e vê com grande preocupação a judicialização da política. A defesa do marqueteiro Marcelo Faulhaber afirmou que, além das provas de inocência já reunidas, vai tomar medidas para demonstrar que ele não participou de nenhuma atividade ilícita. A defesa de Rafael Alves afirmou que a prisão se revela espalhafatosa e desnecessária e confia na reparação do que qualificou como violência jurídica. Procuradas, as defesas dos empresários Adenor Gonçalves Santos e Cristiano Stockler não se manifestaram até o momento. Em nota, o prefeito em exercício, Jorge Felipe, afirmou que vai garantir o pleno funcionamento dos serviços municipais até o dia 1º de janeiro. As defesas dos demais citados não foram localizadas. Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco desarticulou e prendeu uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro em 6 estados. Além de Pernambuco, as ramificações da quadrilha chegavam a Alagoas, Minas Gerais, Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Em Roraima, a polícia conseguiu apreender uma grande quantidade de joias pertencentes ao grupo. Apenas uma das peças custa cerca de R$300 mil. Ao todo, 23 pessoas foram presas. Os investigadores também apreenderam relógios, documentos, dinheiro e carros. Esse material vai ser todo depositado em contas judiciais, né? Os valores, também essa parte de joias, de relógios, de ouro. E os carros eles serão
à medida que forem autorizados, serão utilizados pela Polícia Pernambucana. É uma forma de se reverter, né, de se atacar o crime e tirar do crime para que a gente possa atacar ele mais forte ainda. Foi encontrado o corpo da última vítima desaparecida no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após a forte chuva que atingiu o estado na semana passada. O número de mortos subiu para 21. O corpo de Walter Clotti, de 87 anos, foi encontrado hoje pela manhã no município de Presidente Getúlio, que foi um dos mais prejudicados pela enxurrada. Bombeiros e cerca de 100 mil militares realizaram o trabalho de buscas. Ao todo, a cidade registra 18 mortes. Em Rio do Sul, 2 moradores morreram e o corpo de uma outra pessoa foi localizado em Ibirama. Agora, o Corpo de Bombeiros auxilia os moradores na reconstrução de casas e na limpeza das cidades. O estado de Santa Catarina registra 170 desabrigados e 211 desalojados. Presentão de Natal é aqui no Festival de Prêmios, realizando sonhos da Rede TV. Investindo menos de 75 centavos por dia, o seu final de ano pode ser ainda mais incrível. Todas as segundas sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000. E todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. E no dia 24 de dezembro, você pode ganhar uma BMW. E no dia 31 de dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. E no final da promoção, você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Se já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Tá na hora de realizar os seus sonhos aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o espírito natalino não foi deixado de lado. Tem muita decoração de Natal pelas ruas. Em um shopping de São Paulo, um evento relembra os símbolos da data com segurança para toda a família. Mais de 150 mil luzes e 200 esculturas iluminadas com LED, para despertar a imaginação de qualquer um. O passeio é feito de carro, numa área de 66 mil metros quadrados. Logo de cara, o túnel dourado. Depois vem o reino animal, com as águas e a selva. As lanternas tailandesas, usadas no outro lado do mundo para homenagear Buda, também estão aqui. O universo das fadas é de encher os olhos. Por fim, o mundo do Papai Noel, com direito à neve. O som de cada estação completa o espetáculo. Com tanta magia, é preciso controlar a emoção, porque aqui nada pode ser tocado, apenas observado. O percurso é feito em 25 minutos, com velocidade máxima de 10 km por hora. O registro desse momento especial é possível, sem sair do veículo. A inspiração veio da necessidade de se reinventar, num ano em que o segmento de eventos parou. O empresário de cenografia colocou em prática uma ideia que ele já tinha em mente, depois de ver algo parecido nos Estados Unidos. Veio de um evento que eu fui na Flórida em 2018, que já era nesse sistema de drive-thru, e também na vontade de resgatar um pouco do Natal, né? Que a gente foi se perdendo, né? Aquela decoração que a gente tinha em São Paulo, aquela coisa de família, de sair para passear, para ver os eventos de Natal, né? É o primeiro evento indoor da América Latina. Para deixar o ambiente sempre escuro, foram construídos 2 quilômetros de parede. Assim é possível visitar a atração também durante o dia. E cada um leva para casa uma experiência inesquecível. Eu gostei mais, sabe de quê? Das fadas. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, subiu 1,06% em dezembro, a maior variação mensal desde junho de 2018.
No acumulado de 12 meses, a taxa ficou em 4,23%, acima da meta do governo para 2020, que era de 4%. A alta da inflação foi puxada pelo aumento do preço dos alimentos e bebidas, que subiram 14,36% no ano. E aqueles que ainda vão às compras para fazer a ceia de Natal, é bom preparar o bolso. Os produtos estão até 70% mais caros. Na hora de pesquisar os preços, a tecnologia pode ser uma boa aliada. Para Dona Maria da Paz e a filha Sônia, o fim de 2020 vai ser diferente. A lista de convidados para as celebrações do Natal e do Réveillon será menor. Mas as comidas típicas, essas não podem faltar. Pernil que não pode faltar, uma torta de nozes, né? E frutas, bastante frutas. Esse ano vai ser só eu, meus 3 filhos, meus 3 netos. Vai ter troca de presente, sem abraço, sem beijo. Mas com a inflação em alta, quem não abre mão de manter essa tradição vai precisar preparar o bolso. Uma pesquisa feita em supermercados e no comércio especializado mostra que a maioria dos produtos típicos da ceia está mais caro. O levantamento comparou os preços de dezembro de 2019 com os do mesmo mês deste ano. As variações são muito grandes entre os estabelecimentos. Portanto, o consumidor tem que ter informação antecipada. E normalmente ele consegue isso através dos aplicativos, através da internet, para que ele vá diretamente no estabelecimento que ele encontre com o menor valor. A lista de aumentos tem ainda frutas cristalizadas, 40% mais caras. O arroz, que não pode faltar na festa, com alta de até 30%. E o salmão, que aumentou 36%. As castanhas de caju e do Pará, o quilo da ameixa e até o panetone também apresentam uma grande variação de preço. Você pesquisa onde está mais barato, qualidade do produto e tem que comprar, né? A carne que mais aumentou foi o pernil congelado, em média 70%. Nos açougues, o quilo que era vendido no ano passado a R$15, este ano está custando quase 30. Aqui, a alternativa foi investir na promoção. As compras acima de R$50 ganham um cupom, né? Para participar. Tá difícil o comércio, diminuiu bastante, né? Então isso é mais para prestigiar também os clientes. Esta loja faz uma sugestão. Se o bacalhau do Porto, que custa mais de R$100 o quilo, está caro, leve do tipo site, bem mais em conta. Outra recomendação é pesquisar. Neste caso, o preço pode variar mais de 110%. O mesmo bacalhau pode sair por R$70 ou R$150, dependendo do estabelecimento. E eu gosto desse site, que ele é saboroso e é mais barato. E mesmo com todo o aperto que 2020 trouxe, Natal é Natal. E de um jeito ou de outro, o importante é caprichar na receita para celebrar a data, mesmo se tiver que pagar um pouquinho mais caro pelos ingredientes. Fazer uma torta com molho branco, alho poró, gratinar no forno. Eu vou levar o desfiado do Porto, mais caro que o site. Depois que ficar pronto, fica mais gostoso, fica mais suculento. Com a proximidade das festas de final de ano, tem muita gente que compra ou adota um animal para presentear um amigo ou um parente. Mas às vezes isso pode não ser uma boa ideia. Se eles são nossos melhores amigos, talvez a gente não esteja retribuindo à altura. É que muitos estão abandonados por aí, pode ter certeza, não foi por escolha deles. Abandonar animais é crime e é um problema que precisa ser levado mais a sério. De acordo com estimativas, há no Brasil cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados, vivendo pelas ruas e sofrendo de maus tratos. E esse é um problema que tende a aumentar principalmente durante as férias de fim de ano. Por isso que ONGs e entidades querem despertar a nossa atenção para essa situação que fica cada vez mais grave. E a proximidade com o Natal também liga outro alerta. Muita gente acredita que os bichinhos podem ser usados para presentear, o que é errado. Nós temos que lembrar que um pet não é presente, não dá para considerar um animalzinho como presente, porque você tem que, para
receber um animal na sua casa, fazer todo um planejamento estratégico, é um novo membro da família, você tem que ver o espaço físico. Então, se você tem um apartamento, existem algumas raças que são mais predispostas a você ter apartamento. O Alan sabe que os animais precisam de atenção e carinho. Por isso, por mais que a vontade de ter outro cãozinho seja grande, ele pensa 2 vezes antes de aceitar um. Mês passado mesmo veio uma pessoa oferecendo, né, um cãozinho que apareceu de uma ONG e infelizmente não deu para aceitar. Eu acho que o principal de tudo é quando a pessoa aceita, né, pegar um cãozinho para criar, é fazer aquela adoção responsável. O problema não é poder ter o animal, o problema é você ter o animal e não poder dar os cuidados que ele precisa. Em setembro, o governo federal sancionou a lei de maus tratos a cães e gatos e endureceu as penas. O crime passou a ser punido com prisão que vai de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda. Mais um motivo para pensar bem antes de adotar um animal de estimação. Um filhote de elefante foi reanimado após ter sido atropelado por uma moto na Tailândia. Um vídeo mostra o momento em que um paramédico faz massagem cardíaca no animal, enquanto os colegas socorrem o piloto da moto. Após 10 minutos, o elefante levantou. A mãe do animal apareceu na beira da estrada e levou o filhote de volta para a floresta. O motociclista foi levado ao hospital. E um vídeo que circula nas redes sociais mostra o prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, do DEM, armado, ameaçando uma pessoa na rua. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso que ocorreu no último domingo. Adriano Moreno aparece nas imagens descalço, com uma arma na mão, discutindo com uma pessoa. Este ano, Adriano Moreno, o doutor Adriano, como é conhecido, concorreu à reeleição pelo DEM, mas acabou em 7º lugar. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio disse que ele tem sofrido ameaças e xingamentos de um mesmo grupo, todos os finais de semana há 2 meses, na porta de casa. E no último domingo, as mesmas pessoas voltaram a insultar o prefeito e o filho dele, que reagiram. 7 pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um grave acidente ontem à noite, próximo à cidade de Parapuã, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus com destino ao Rio Grande do Sul colidiu com um caminhão na rodovia Assis-Chateaubriand. As investigações indicam que o motorista do ônibus tentou desviar de uma roda no meio da rodovia, mas acabou perdendo o controle. O Corpo de Bombeiros socorreu 32 pessoas que foram encaminhadas a hospitais da região. 7 pessoas morreram. O meia Gerson do Flamengo compareceu à delegacia para prestar depoimento após a acusação de ter sofrido injúria racial pelo jogador Índio Ramírez, do Bahia. Gerson se apresentou hoje na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância no Rio de Janeiro. O jogador do Flamengo, vítima de racismo, prestou depoimento durante 2 horas e meia. Hoje, graças a Deus, eu tenho um status de jogador de futebol, onde eu tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas também que sofrem racismo ou outro tipo de preconceito. O episódio ocorreu durante o jogo entre Flamengo e Bahia no último domingo pelo Brasileirão. Gerson partiu para cima de Ramírez, alegando que o atleta do Bahia disse "cala a boca, negro". Na confusão, o camisa 8 rubro-negro também bateu boca com o técnico Mano Menezes. O jogador do time de Salvador jura que é inocente. Em nenhum momento fui racista com nenhum de los jugadores. Yo le dije que juegue rápido, hermano. No sé qué entendió. Él sale a hablar que traté de calle la boca negro, falando portugués, cuando yo realmente no hablo portugués. En ningún momento hablé eso y menos essa palavra tão mala que é. Mesmo negando, o jogador colombiano continua afastado pelo clube até que tudo seja apurado. Nesta terça-feira, a diretoria do Bahia recebeu todas as imagens de todos os ângulos do momento em que teria acontecido a injúria racial. Promete fazer um pente fino e chegar a uma conclusão. O brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, que também se disse vítima de racismo por parte de Álvaro Gonzalez, do Olympique de Marseille, fez esse post defendendo Gerson. Primeiro escreveu "Say no to racismo", diga não ao racismo,
E completou. Até quando? O Corinthians também defende a causa. Na partida contra o Goiás ontem pelo Brasileirão, jogadores entraram com o nome Luiz Eduardo estampado nas camisas. O apoio foi para o garoto de 11 anos do Uberlândia Academy, que chocou o mundo com este depoimento após um jogo contra o 7 Esportes. Aí ele falava assim, fecha o preto aí, ó, fecha o preto. Aí eu guardei pra falar no final, os pais. No começo deste mês, Pierre Ergot, do Başakşehir, foi ofendido pelo quarto árbitro durante um jogo contra o PSG pela Champions League. A saída das duas equipes em campo, abandonando a partida, virou um marco. Não só para encorajar outros a denunciar, mas para mostrar, através do futebol, que a verdadeira nacionalidade é a humanidade. E na partida do Corinthians contra o Goiás, o goleiro Cássio sofreu um forte choque de cabeça e assustou a todos. O lance aconteceu no segundo tempo. O goleiro dividiu a bola com Vinícius do Goiás e ficou desacordado na área. Rapidamente ele foi retirado de campo e levado ao hospital. O goleiro precisou passar a madrugada em observação na UTI. Pelas redes sociais, Cássio tranquilizou a torcida. Onde passamos por um momento de susto, mas graças a Deus estou bem, espero o mais rápido possível estar de volta aos treinos, ao trabalho, à vida normal. Com a bola rolando, o destaque foi Jô. O atacante voltou a marcar depois de mais de 100 dias sem balançar as redes. A primeira tentativa foi um golaço, pena que o atacante estava impedido. A quebra do jejum veio com esse belo chute de chapa. Esse foi o quinto jogo sem perder do Corinthians. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.